São 6 horas e 10 minutos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós nessa manhã. Bom dia, Rosângela. 16º dia da nossa campanha, Ultrapassando Limites. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a Ti seja a honra, a glória, louvor, adoração. Obrigado, Senhor, por mais este dia que o Senhor está nos conceder. Queremos entregar em Tuas mãos nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso ministério, nossos negócios, nossos pensamentos, nossa saúde, finanças, projetos, para que todos sejam realizados, para que todos sejam feitos conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor, os Teus planos, os Teus projetos. Nos livra de todo o mal, desfaz as armadilhas e laços do inferno sobre nós, e que o Senhor envie anjos à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos, abrindo as portas fechadas, rebentando os ferrolhos de ferro. Que nesse momento não seja eu, mas que possa ser o Teu Santo Espírito a usar-me conforme a Tua vontade, o Teu querer. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom dia, Dejean. Bom dia, Nailin. Bom dia, Teca. Deixa eu falar para vocês. Hoje o nosso personagem será Mardoqueu, tá? Se você quiser nos acompanhar, está lá no livro de Esther. E eu vou começar lendo no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5. Livro de Esther, capítulo de número 2, a partir do versículo 5, tá? Então, Esther, livro de Esther, capítulo 2, a partir do versículo de número 5. E o nosso personagem hoje será Mardoqueu. E quem foi Mardoqueu? Quem é Mardoqueu? Nós vamos ver agora, no livro de Esther, no capítulo 2, no versículo 5, que diz assim: Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Ela era jovem, bela de parecer e formosa por ser órfã. Mardoqueu a tomara por ser sua filha. Eu quero dizer que para nós ultrapassarmos limites, há limites em nossas vidas que para nós ultrapassarmos, nós vamos ter que plantar sementes muito antes. Muito antes nós temos que ter plantado sementes para lá na frente podermos ultrapassar os limites que inevitavelmente vão aparecer na nossa vida, na nossa história de vida. Ali está Mardoqueu. Ele poderia ser um revoltado, porque foi tirado da sua terra e foi levado como preso, como cativo, e estava lá, vivendo a sua vida. Aí acontece que a filha do seu tio, por nome de Radassa, que quer dizer Esther, fica órfã. E ele a cria como sua filha, dando carinho, respeito, suprindo-lhe as necessidades básicas da vida, né? E isso está sendo, plantado, está sendo acumulado. Tudo que nós fazemos, presta atenção aqui sobre isso, olha, tudo que nós fazemos, seja de bom ou seja de ruim, é uma semente que estamos plantando. É algo que estamos acumulando sobre nós, lá na frente, bem lá na frente. Isso vai ser primordial em um momento de nossas vidas
em que limites estarão impostos e que nós não teremos condições com as nossas mãos, com as nossas forças, de vencer esses limites. Então nós estamos vendo aqui Mardoqueu, um homem bom e que planta sementes boas. Qual é a semente que você está plantando? Você está plantando semente boa? Se você estiver plantando semente boa, lá na frente, no limite lá na frente, essas sementes darão frutos que você ultrapassará esses limites. Mas eu quero falar de uma outra semente aqui que Mardoqueu planta. Está lá no versículo 2 ainda, no capítulo 2, versículo 21. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra a vida do rei Assuero. Veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, que contou a rainha Ester. Então Ester contou ao rei em nome de Mardoqueu. E houve investigação, e descobriu-se que era verdade. Então ambos foram pendurados numa forca, e o fato foi escrito nas crônicas perante o rei. Mais uma semente boa plantada por Mardoqueu. E eu quero abrir um espaço para dizer que Mardoqueu não era perfeito. Mardoqueu tinha seus defeitos. Era um ser humano como eu e você somos seres humanos. Temos os bons e o mal. Mas ele optou, ele escolheu por estar plantando sementes boas, independente da circunstância que ele vivia. Olha, nós vimos que uma das primeiras sementes que Mardoqueu planta e que a Bíblia nos relata é criar a sua prima Ester, filha de seu tio, e cria como filha. É sua prima, mas ele a cria como filha. Olha que semente boa. Essa semente que ele cria como filho vem a se tornar a rainha do rei Assuero. Ele jamais na sua cabecinha iria imaginar um negócio desse, que aquela criancinha órfã, desamparada, ali, sem ninguém por ela, iria se tornar rainha. Plante sementes boas. Você não sabe lá na frente o que essa semente está preparando para você, o que essa semente te reservou, o que essa semente vai chegar até você. E aí, tá lá a rainha Ester, e ele na porta lá do palácio, né? Sabe de uma fofoca. Qual é a fofoca? 2 eunucos querem matar o rei. Ele podia dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Não vou me meter nesse negócio não. Não quero nem saber. Mas a Bíblia diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E que não devemos fazer com os outros o que não queremos que façamos conosco. E nisso, ele vai, manda contar a rainha Ester, a rainha Ester conta ao rei, o rei averigua e vê que é verdade. E isso é escrito no livro de crônicas do rei. E se eu lhe disser que isso foi a salvação da vida de Mardoqueu? Porque Mardoqueu tinha um grande adversário chamado Ramã, um dos príncipes do rei Assuero. E o rei Assuero tinha ordenado que todo mundo se curvasse diante do príncipe Ramã. Mas Mardoqueu não se curvava porque ele dizia, eu sou judeu, eu só me curvo diante de Deus. E aí agora eu quero dizer uma coisa para você, convicção. Você tem que saber quem você é. Você tem que saber quem você é. E você não tem que abrir concessões nem para A, nem para B, nem para C. Eu sou filho de Deus.
E Mardoqueu tinha essa convicção. Eu não vou me curvar diante de homem, porque eu só me curvo diante de Deus. Homem é semelhante a mim, independente que aqui na terra o que ele esteja exercendo. E assim, Ramã criou um ódio mortal, mas mortal contra Mardoqueu. Terrível, terrível mesmo. Ao ponto de mandar construir uma forca para matar Mardoqueu, porque ele não suportava mais aquela oposição contra ele. Aí eu quero dizer uma coisa para você. Não negocie princípio bíblico. Não negocie os princípios divinos. Os princípios que estão aqui na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não são para serem negociados, são para serem obedecidos. Obedeça. Ramã estava ali revoltado, porque Mardoqueu não abria mão do princípio bíblico que estava naquela época na Torá, de não se curvar diante de homens, só se curvar diante de Deus. Não tenha medo, mantenha-se firme. Mantenha-se firme e não abra mão dos princípios divinos. Deus vela pela palavra dele. Não abra mão do princípio divino. Nós temos uma quantidade muito boa de princípios. Eu me lembro aqui agora: honra teu pai e tua mãe para que os teus dias te vá bem. É princípio bíblico. Está lá. Traga todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento, e eu abrirei as janelas do céu. É princípio bíblico. Ele não está perguntando se você quer, se você não quer, se o que você acha. Apenas é para obedecer. É para obedecer. Honre e você será honrado. Plante e você vai colher. São princípios bíblicos que são inquestionáveis. São inquestionáveis. E Ramã queria, porque queria, a todo preço, de que Mardoqueu passasse por cima desse princípio bíblico para honrar a ele, para honrar um homem. Desculpem. Mas Mardoqueu disse: não abro mão. O princípio de Deus eu não abro mão. E não abriu mão mesmo. Não abriu. Então manda-se fazer agora uma forca, né? Ramã manda construir uma forca para poder matar Mardoqueu e acabar com essa oposição. Não importa o que os outros digam, não importa o que os outros hajam, fique com Deus. Fique com Deus. E ficar com Deus é não abrir mão, é não ceder. É, sabe, honrar os princípios bíblicos. É princípio bíblico. Deus tem compromisso com isso. E aí está construindo. Mardoqueu está vendo ali a construção da forca. No outro dia, ele seria enforcado. E naquela noite, Deus tira o sono do rei Assuero. E ele diz: já que eu estou sem sono, eu não tenho nada o que fazer, traz aí os livros das crônicas. Quando começa a ler o livro da crônica, o que é que estava escrito lá no livro da crônica? Se lembra dessa segunda semente aqui que eu falei para você? Daqueles dois eunucos que queriam matar o rei Assuero? Então aquilo está escrito ali no livro. E aí eu quero dizer a você, tudo que eu faço, tudo que você faz, tudo que nós fazemos, está escrito no livro divino. Toda a semente que a gente tem plantado está lá, no livro divino. Tudo está escrito lá. O rei olha e vê: peraí, esse cara salvou a minha vida. Esse cara me ajudou. E o que foi que eu fiz por esse cara? Olha aí. Não, o senhor não fez nada. Como é que é? Eu não fiz nada? Não. O senhor não fez nada. Tá bom. Então, eu vou fazer agora. Quem é que está aí? Aí, quem é que estava? Ramã. Ele se chama Ramã aí. Aí Ramã chega:
Pois não, meu rei? O que é que o senhor manda? Ramã, eu quero honrar uma pessoa. E o que é que eu faço para honrar uma pessoa? Ramã, prepotente, arrogante, orgulhoso, só pode ser eu. Quem é que o rei vai honrar mais a não ser eu, que sou o escolhido dele? Ó rei, pega um cavalo, o seu cavalo, o cavalo que o senhor anda, pega as suas roupas, pega a sua coroa, veste nessa pessoa, essa pessoa venha colocar no cavalo, montar no cavalo, e pega uma pessoa importante para sair pela cidade dizendo que é assim que o rei faz com quem merece, com quem ele quer honrar, né? Revelando o oculto. É verdade, a deusa, verdade. Aí ele disse, ah, boa ideia, isso, gostei. Ó, chama ali aquele Mardoqueu e faça isso já imediatamente. Meu Deus do céu, que loucura a cabeça de Ramã. Ramã ficou, não é possível. É sério isso, rei? É sério. Mardoqueu, o senhor quer fazer isso com Mardoqueu? O rei eu quero fazer isso com ele, porque ele plantou uma semente na minha vida, e essa semente germinou, e agora é hora dele colher o fruto dessa semente. Plantou lá atrás, e agora ele está colhendo o fruto dessa semente, e o fruto dessa semente salva a vida dele. O fruto dessa semente salva a vida dele. Não tem jeito para Ramã. Manda chamar Mardoqueu. Olha a raiva de Ramã a olhar Mardoqueu vestindo a roupa do rei, botando a coroa do rei na cabeça, montando no cavalo do rei, e Ramã segurando na rédea e andando e falando. É assim que Deus faz com quem ele quer honrar. Aquelas pessoas que ali estavam, ao olhar aquilo, sabe, ficaram estarrecidos. Mas esse cara está sendo honrado. A gente obedecendo sempre ao rei, nos curvando diante de Ramã, e o rei vai honrar esse, que era rebelde, que não se curvava diante de Ramã, e Ramã puxando e dizendo que é assim que faz para honrar. Glória a Deus. Tudo isso se desencadeou porque lá atrás uma boa semente foi plantada. Lá atrás, uma boa semente foi plantada. E isso o livrou da forca. Depois disso aí tem uns outros acontecimentos que nós não temos tempos agora para estar discernindo com vocês, mas a forca serve agora para enforcar Ramã. O Ramã agora é enforcado. E Mardoqueu assume o lugar de Ramã no reino e torna-se agora, sabe, o administrador do rei Assuero. Quem manda agora no reino é ele. Abaixo do rei, quem manda é ele. Tudo isso por quê? Porque ele não negociou princípios bíblicos. Não negocie princípios bíblicos. Princípios bíblicos são inegociáveis. Não negocie. De hipótese alguma, não negocie. Sabe? A gente precisa entender bastante isso. Um dos princípios bíblicos que a gente precisa aprender com relação à autoridade. O respeito à autoridade. A autoridade é concedida por Deus. Ah, mas eu não gosto. Não importa que você goste ou que não goste. Mas toda autoridade é concedida por Deus. É princípio bíblico. Voltando para aqui agora para o texto. Mardoqueu teve um momento na sua vida que teve um limite. Aos olhos humanos, não tinha como ultrapassar. Sem chance nenhuma de ultrapassar. E esse limite iria ceifar a sua vida. Mas por causa de uma semente boa, plantada lá atrás,
além de salvar a sua vida, o exaltou, colocou para sentar entre os príncipes, retira do monturo e coloca para sentar-se entre os príncipes. Por favor, se você tem plantado coisas ruins, não tem mais jeito, você plantou. Mas a partir de agora, plante coisas boas para a sua vida. Quando você planta na vida de pessoas, quando você planta no reino, quando você planta na sua família, no seu relacionamento, você vai colher coisas boas. E muitas das vezes é um momento que estamos de mãos atadas, mas aquela semente desata as mãos e nos leva a ultrapassar limites. São 6h31. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti seja a honra, a glória, louvor, adoração. Pai, obrigado por esta palavra. Temos que estar nos policiando, Senhor, para as plantações que estamos fazendo. Espírito Santo, nos ajude a fazer boas plantações para que possamos colher bons frutos. Fica conosco neste dia. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom dia para você. Esquece não, tá? Plantação. Planta semente boa. Você vai ter boas colheitas. Em nome de Jesus. Fica com Deus.